Let's just take the questions. Okay. So, the first question today is from Primeira Amrita pergunta Radha. hoje é de And Amrita so she Radhe. says, Hare Krishna, may E Srila ela diz Maharaj Hare and all Krishna assembled Vaishnavas accept my humble e Srila obeisances. Maharaj e Maharaj, todos os in your book, Vaishnavas The Sacred reunidos aceitem Preface, minhas you wrote reverências. that some Maharaj, no devotees seu treat livro Krishna Prefácio Bhakti as a Sagrado, limb of Guru você Bhakti disse and not que delight to alguns Krishna. devotos tratam How is Krishna Krishna Bhakti como Bhakti membro de practiced Guru as a Bhakti. limb of Guru E, Bhakti? e que Should we Krishna gosta pray muito to disso. Krishna to help us fulfill Krishna the Bhakti é desires of our praticado, Gurudev como as é Guru Krishna Bhakti Bhakti? praticado como um membro de Guru Bhakti? Deveríamos nós Well, orar para Krishna Guru para nos Bhakti ajudar a cumprir o is desejo de nosso one Gurudeva? limb Isso of é Guru the Bhakti? body of Krishna Bhakti, and Ele fala, Guru when Bhakti é um membro ou uma Rupa anga Goswami do corpo begins de to Krishna Bhakti. E Rupa Goswami explain começa a the different explicar lists and explain the different limbs of Bhakti. He explicar begins os with diferentes membros, taking shelter of the Guru. Is the first one he mentions. tomando o So refúgio do he's Guru. talking about É a Krishna primeira coisa que Bhakti, ele and one of menciona. the angas or limbs Então ele está falando of the sobre Krishna body of Krishna Bhakti e uma das Bhakti angas is ou Guru Bhakti. membros do corpo And de the Krishna implication Bhakti. is that Isso é Guru Bhakti. Krishna E a Bhakti implicação é flows que through Krishna Bhakti Guru Bhakti, flui even as Guru através Bhakti is a do limb Guru Bhakti, mesmo quando o Guru of Krishna Bhakti é Bhakti. um membro So de Guru Bhakti, de Krishna Bhakti. there, the point that you're asking, Amrita's Então, asking o about, argumento, o ponto que você is está something that's perguntando brought up, I believe, by Jiva é alguma Goswami coisa que é trazida, in eu Bhakti acredito, por Jiva Sandarbha, Goswami, where he em Bhakti Sandarbha, gives the reversal of this, onde ele where he says it's possible dá o to reverso make disso, Krishna Bhakti. e onde ele diz que é possível fazer Krishna Bhakti. Hello? Yeah. I could just hear the Polish for a minute from Guru Vakya. Okay, I guess we're good now. Ele falou que ele podia There, escutar em Krishna Polônia, Bhakti o polonês por um becomes minuto, the limb of Guru Bhakti. So onde this is Krishna Bhakti se the torna reversal. um membro de Guru Bhakti. And Então esse é o reverso. I think that E largely, eu acho que in a sense, this refers to a circumstance or situation in which isso se refere a uma one lives with the circunstância, Guru, uma situação na and qual one may do alguém vive com o Guru. E essa personal pessoa pode services and so on fazer and so forth, serviços which pessoais, perhaps could os be quais são consuming, o que and poderia ser bem consumidor. and once Krishna Bhakti becomes E uma vez que Krishna Bhakti a limb of the começa, primary focus não, se of Guru torna Bhakti, um and membro Jiva Goswami says this very pleasing to do Krishna, foco primário then de Guru Bhakti, we e all Jiva don't live without Goswami diz Guru, que isso é but muito agradável a Krishna. and Então nós todos não podemos viver com o nosso Guru. I would say the younger a Guru is, the less he or she needs any personal E eu assistance. diria que quanto mais jovem o Guru é, menos ele ou ela precisa de assistentes pessoais. Eu tento evitar isso o máximo possível e tomar cuidado de mim mesmo pessoalmente. Mas eu penso num sentido mais amplo. There are a couple of ways in which we can serve the Guru. One of the ways in which we can serve the Guru Tem is to do what the Guru algumas teaches, formas nas which quais a is he gente pode tells us servir o to Guru. do, Uma which he das tells us formas que to a gente chant pode the Guru servir o name, Guru é fazer o que o follow Guru certain nos diz. practices, Por exemplo, se ele diz, and so on and so ou ela forth, diz que which nós, all para of which cantar o Santo Nome, constitute seguir Krishna algumas Bhakti. práticas, Those, of das course, quais todas are ways constituem to fit Krishna in with Bhakti, Krishna Bhakti. That's what he or she para teaches. abraçar diferentes membros de Krishna So, Bhakti. by doing Isso é o que that, ele ou ela we're serving ensina. the Guru. Então, por fazer Now, there are isso, things that the nós estamos Guru servindo o does Guru. also. Agora, He has, tem for coisas que example, o she Guru has her own faz service também. to Ele, por her exemplo, Guru. ele ou ela tem o seu próprio serviço And ao Guru, ao seu próprio Guru. so then there's the possibility of participating in that Então, tem a service, possibilidade de participar nisso, which I would nesse say is serviço, more Guru Bhakti than Krishna Bhakti. o qual eu diria que é mais Guru And Bhakti. so it's possible that even at a distance we may have the opportunity to participate in and facilitate
and assist Sri Guru in Então his é or her possível até mesmo service de longe que a gente possa ter a oportunidade de participar, to Guru. e então facilitar e ajudar o Sri Guru no And seu, we no, get no seu ou na sua requests like that serviço, all the time. What no service serviço can dele you ou dela. do? And this seems to be above and beyond Então what we a can gente recebe como pedidos assim o tempo todo, que serviço que eu posso fazer. which constitutes Krishna Bhakti. Everybody wants to have some, not everybody, but many Todo mundo want some quer ter personal algum, service, something. nem todo mundo, mas muitos querem ter Outside of esse just serviço pessoal, the normal routine, if you will, a parte da rotina normal, of Krishna Bhakti. não rotina, mas So I prática think de that Krishna Bhakti. that sentiment, if you will, E eu acho que esse moves in the sentimento direction of what Jiva Goswami is speaking about. se move na direção do que Jiva Goswami está falando. And there may be opportunities for that. E podem haver oportunidades para isso. There may be an overall just consciousness. A lot of Prabhupada's disciples kind of have that, that Então, consciousness. muitos discípulos de Prabhupada tinham esse tipo de consciência que nós não conhecemos Krishna, mas nós vamos servir Prabhupada e ele vai nos levar de volta para Deus. Isso é um modo simples de pensar sobre as coisas, mas muito bonito. E eu penso que, em geral, quanto mais se torna aparente para nós que a forma na qual não tem forma na qual Krishna apareceu diante de nós, mais do que na forma do Shri Guru. Quanto mais a gente percebe isso, mais a gente move na direção do que Jiva Goswami está falando. Eu vou colocar em outras palavras. O Japasiriva Maharaj dizia que se você está praticando Krishna Bhakti, Harinam, por exemplo, e Krishna aparece diante de você em meditação, e ele te pede por algum serviço, então você deveria dizer: espera um minuto, deixa eu perguntar para o meu guru. Esse é o cara que eu estava falando? Ele me pediu para fazer isso. Eu vou voltar para você eu vou voltar para você. E você conta da sua visão de Krishna. Então ele usava isso para fazer um ponto, fazer um argumento, para nos ajudar a nos fundamentar em Guru Seva. Isso é muito agradável a Krishna. Porque se você complace o representativo de Krishna, como o Vishnamati Chakravarti Thakur diz, então Krishna também vai se complacer. Eu acho que tem circunstâncias específicas nas quais o que Jiva Goswami está falando é claramente manifestável. Eu vou te dar uma história sobre isso. Uma vez, meu irmão espiritual, Tamal Krishna, era o servente pessoal de Prabhupada em Vrindavan. E na parte mais na última parte da manifestação de Prabhupada, entre nós, ele estava muito ocupado. E ele estava muito ocupado e não podia cantar as 16 rondas. Prabhupada didn't think like that. He says, "Well, then sleepless." Então, ele achou que isso era bom porque queria dizer que ele estava ajudando muito o Guru, não tinha tempo para cantar. E Prabhupada não pensou assim. Ele disse: então durma menos. Então tem dois lados para isso. O Guru pode não pensar que isso é uma boa ideia no sentido pessoalmente, mas para todo outro Guru isso está tudo bem. Mas eu não sou qualificado. Então você deveria servir Krishna. Em circunstâncias como essa, eu acho que existem exemplos na Sampradaya de tais exemplos. Mas nem todos nós vivemos nessas circunstâncias, nós estamos presentemente vivendo no ashram com o Guru. Ainda assim, a gente gosta dessa ideia, todos nós.
Eu posso ver muitos de vocês assim, olhar no seu rosto, essa ideia. And that mood, that ideal, I think is very Esse humor, esse ideal, eu acho que é muito. Talvez não tenha uma melhor forma de nos apresentar a Krishna que isso, pelas nossas próprias mentes, fazendo Guru Seva, Krishna Bhakti, uma anga de Guru Bhakti. And that you have to ask your guru for personal service. Diksha Guru, Siksha Guru. Praticamente a questão é um limite. Não. Me perdi. That's my answer. I hope it helps. Bom, essa é a minha resposta. Eu espero que te ajude. So the next question is from Vraj Pallavi in Poland. A próxima pergunta é de Vrajali. Radhe Radhe. Returning once more. John. Returning once more to the question about the tilak, since I wasn't able to unmute my Voltando à microphone pergunta last week, sobre o tilak, I would like to ask já again what you que eu não meant fui when you capaz said that your inner guide de usar meu microfone na semana passada. Eu gostaria de dizer de novo o que você perguntar de novo, o que você quis dizer que o seu guia interna te disse para trocar seu tilak. Eu devo admitir com um pequeno sorriso que primeiro soou um pouquinho moderno, mesmo que eu não, mesmo que eu sei que isso não era o que você quis dizer. Na verdade, eu encontrei essa história muito inspiradora. Então ele diz, eu estava pondo o tilak, e como eu mencionei, não é alguma coisa que eu não tinha percepção, que eu não soubesse. Como eu estou explicando com respeito à questão de Amrita. Não tem nenhuma outra forma que a gente possa nos apresentar melhor a Krishna e por nos esforçarmos ao Guru através de serviço. Isso é muito prático. Então eu estava colocando o Sham de tilak. E como eu mencionei, eu tinha uma razão para fazer isso. Mas então uma inspiração chegou a mim desde dentro. Krishna disse, não tem melhor forma de se apresentar a mim do que se esforçando pelo Guru, ou complacendo o Guru, de me complacer mais do que complacer o Guru. E eu pensei no contexto de pôr essa chama tilak. Prabhupada, Bhaktivedanta Sarasvati Thakur, Shrivar Sridhara Maharaj, todos eles usavam Gopi Chanda tilak. Até mesmo Bhaktivedanta Thakur, que estava no Paribar de Nityananda. E você vai ver nos dias de hoje, membros desse Paribar, eles têm esse tilak escuro. Mas Bhaktivedanta sempre usou Gopi Chanda. Então eu pensei, eu deveria usar esse Gopi Chanda também. Porque essa é uma forma na qual eu posso mais me identificar com o meu Guru e o meu Guru Parampara. Parece uma coisa simples, mas é muito profunda, na minha opinião. Então esse foi o contexto. Meu guia interno é Krishna, não uma ideia moderna, nova. Eu espero que isso responda a sua pergunta. Não seria a primeira vez que Krishna falou para mim. Vamos deixar dessa forma. A próxima pergunta é de Prema, na Polônia. No Chaitanya Charitamrita Adi Lila, parte 1, está dito que assim o Senhor Chaitanya, que parece um leão, apareceu em Navadvipa. Ele tem os ombros de um leão, o poder de um leão e a voz forte de um leão. O autor do Chaitanya Charitamrita tem uma forma única, singular, de descrever o Senhor Chaitanya. Eu nunca escutei uma descrição assim antes. Você poderia comentar nessa descrição? Obrigado. Ele diz, bom, é sua própria poesia. E é dito que leão é o rei da selva. Então, o mundo material é
certamente uma selva de má concepção. E eu acho que talvez ele tá se referindo a isso, essa ideia. E comparando Chaitanya Mahaprabhu para se alinhar em termos deles, dele distribuir o Yuga Dharma. E talvez os ombros quadrados do leão macho lembrou ele de Chaitanya Mahaprabhu. Eu não penso que eu poderia dizer muito mais do que isso, e eu não penso, como você disse, que essa comparação que Krishna Kaviraj está extraindo é extraída por mais ninguém. Então parece que é única ele, sua própria e única poesia. Eu não sei, tem muitos tigres em Bengal, mas eu não sei se existem leões lá. Mas o leão é particularmente bonito entre as criaturas. E seus ombros são bem alargados. É tudo que vem à mente. Eu agradeço a pergunta. The next question is from Braj Sundari. A próxima pergunta é de Vraj Sundari. Eu também penso que ele pode ter dito em algum outro lugar: o leão tem o poder de assustar um elefante, e nossos desejos são como elefantes, grandes. A dispensação do Chaitanya Mahaprabhu é formidável em relação a tal. Próxima pergunta. E no círculo de amigos, página 70, no contexto de descrever Vishramba em Sakyaras, Guru Maharaj cita um verso de Jiva Goswami. Se alguém não é idêntico a Deus, você não pode adorar ele. Você poderia explicar esse verso, por favor? Fala somente do devoto auto-realizado e também de que forma se aplicaria aos seguidores de Vaidhi Bhakti. A menos que a mesma forma que Narayan, a menos sendo a mesma de Narayan. E os Vairavasis, mesmo que mais idênticos com Krishna que qualquer outro, não externamente adoram ele. Ele diz, o verso é sobre Tattva, em um sentido. Mas o capítulo do qual você está falando, do Círculo de Amigos, que é sobre Sakya, no Sakyabhava, esse verso, e sua implicação se aumenta e se estende ao Bhava. Eu vou explicar isso, mas com relação a Tattva, a ideia é que parece contraditório. Você não pode adorar Krishna a menos que você seja um com ele, o mesmo que ele. Como você pode adorar ele se você é diferente dele? Se você é o mesmo que ele. Essa é parte do Achintya Veda Veda, dessa metafísica da nossa Sampradaya. E enquanto a gente enfatiza a diferença entre nós mesmos e Krishna, existem muitas instâncias nas quais Jiva Goswami enfatiza a unidade com Krishna. E é uma unidade em Tattva. Os dois são realidades interpenetrantes. Nosso poder cognitivo está enraizado no Samvit de Krishna. Nossa bem-aventurança está enraizada no... Eu não sei como é que fala isso. E como é explicado no Bhagavad Sandharma. Tem um sentido no qual a Jiva é um com Bhagavan. Todos os seus poderes, todos os poderes da Jiva são completamente independentes em Bhagavan para funcionar e operar. Então, isso é uma forma na qual a unidade é enfatizada. Em outro sentido, também significa que, se você quer adorar a Krishna,
A adoração real ou serviço real a Krishna, no sentido mais completo do termo, é executado in Advaigyan Tattva, em Advaita Gyan Tattva. Isso significa que entender, compreender a você mesmo como não sendo externamente diferente de Bhagavan, como nós aparecemos ser na vida material. Nossa identificação com um complexo mente e corpo, os quais são inertes. Nós somos, por contraste, conscientes, autoconscientes, como Bhagavan. Então nós somos consciência, nós não somos matéria. Consciência de Krishna, não matéria. Então, à medida que nós entendemos isso, nós experienciamos nós mesmos como ser consciência, nós nos tornamos uma unidade, identidade com Krishna, mais que indiferença que emerge da mal identificação. E em Bhava Bhakti, a prática devocional é completamente madura e completamente informada em termos de sambandha. Então, as práticas, ou se nós podemos completamente expressar nós mesmos. Em prática, quanto mais nós somos informados, mais nossa orientação conceptual para Krishna Bhakti está manifesta. Essa é a ideia lá. Que um com Bhagavan, que Bhagavan é consciência com a nossa consciência. And so this pertains to Bhava Bhakti and also Prema Bhakti. Isso pertence a Bhava Bhakti e também a Prema Bhakti. E teoricamente também pertence a Sadhana Bhakti. Nós entendemos isso teoricamente. Então a gente se esforça através das nossas práticas para nos distanciar com algum esforço da identificação material. Quando os samskaras emergem e pesam na gente e tentam nos distrair, nós tentamos identificar-nos com objetos mais que o sujeito. Nós mesmos sendo o sujeito diferentes desses samskaras, como eu disse. Semana passada nós nos lembramos dos passatempos de Krishna, matando vários demônios, identificando esses... Então, esse é um esforço em Bhakti, é um esforço para nos distanciar nós mesmos da diferença, da matéria com a qual eu estou identificado. Diferente, o qual é diferente de Krishna. Esse é um sentido. Então, sim, em termos de Tattva, mas claro que quando nós estamos falando de Sakabhava, então você está falando do que você citou acima. Isso pertence a Bhava. Porque existe uma unidade de emoção com Krishna. Em outras palavras, Krishna experiencia a mesma emoção que os amigos e seus amigos. Krishna não experiencia a mesma emoção como seus parentes quando seus pais... seus pais quando seus pais o amam. Ou quando um servente o serve. A qualidade não está lá. É uma diferença, é uma experiência diferente. Eles não são exatamente na mesma página experiencialmente. Não tem nada errado com isso, mas é um diferente tipo de bhava. Os pais amam seus filhos de certa forma e os filhos amam os pais de volta nas suas próprias experiências. A experiência da criança não é parental. Então, em Sakyarasa, Krishna está expressando a amizade e ele está sentindo a amizade de volta. Então, essa é uma qualidade única de Sakyarasa. O aforismo que você citou, a parte de pertencer em Tattva a respeito a Sakya, também pertence a Bhava. É por isso que tem Pranay, e Pranay é central.
when you go to Madhurya Rasa, a Sakya Rasa. now that Quando there's você vai a also Madhurya Pranay. Rasa, So in Madhurya agora também Rasa, tem Pranay. with the lover and the beloved, Em Madhurya it's Rasa, just the same. o que o amante But there's e a o, difference ah, also. e o quem ama In experiencia Brajavila, a there's a mesma coisa. difference Mas também tem diferença. that we don't find in Sakya Rasa. No Vrajavila tem uma There's a diferença. difference. Nós não The difference encontramos is isso em Sakya in Rasa. quantity, Então, qual a diferença? not in quality. The quality is the Diferença nas same, but quantidades, the quantity is não na different. qualidade. A qualidade é a And mesma, we're all mas a here because of quantidade é that. diferente. E nós estamos todos aqui por causa disso. That's why we're here, because of the difference. É por isso que a gente está aqui, In other por words, causa da diferença Radha and Krishna, em quantidade. Em outras both palavras, experiencing Radha e the same Krishna, romantic ambos estão emotions experimentando and feelings. a mesma emoção romântica e sentimentos. Krishna Mas realizes that Krishna the percebe gopis' que feelings and Radha's o feelings, sentimento in das particular, gopis e o sentimento de Radha, not in em quantity, particular, but in quantity. excede Hmm. o dele, não em qualidade, mas em And so, quantidade. being a rasika, a taster of rasa, Então, sendo um Krishna rasika, wants to taste um that. saboreador de raça, Krishna Increase quer saborear the isso, quantity. Hmm. aumentar a And this is quantidade. what gives birth to Gaur Lila. And here we are. E isso é o que dá So nascimento thank you a for that Goura difference. Lila. E aqui a gente está. Então a gente agradece essa diferença. Mas Sakarasa é o único em que essa unidade envolvida se aplica completamente a ele. E por causa disso, voltando a Sakyabhava por um momento, no final do seu discurso em Sakyabhava, em Bhaktirasamrita Sindhu, Rupa Goswami faz uma declaração. Mesmo que ele mesmo apresenta uma estrutura hierárquica, Shanta, no final do capítulo, em Sakya, ele diz: por causa dessa igualdade que eu estou falando, em Sakyabhava, que é única, então, algum motivo, Sakyabhava, entre os três, Dasya Sakya Vatsalya, que a gente chama Sambandha, Rupa Bhakti, Sakya Bhakti é o melhor. Ele não discorda disso. Mesmo que ele dá para nós a hierarquia diferente, tem uma razão por isso. Jiva Goswami, em contraste, em Bhakti Sandarbha, a ordem dele é Shanta, Dasya, Vatsalya, Sakya e Madhurya. E no final ele diz: e Madhurya em Vraja está misturada, está manchada por Sakya. Ele tem alguma afinidade pelo Sakya. Na sua infância, ele adorava Krishna Balaram. Então, se aplica a ambos os Bhava e Tattva em Sakya Bhava. Mas, em um sentido amplo, está falando sobre Tattva. De novo, voltando para o tópico, para o momento, se você quiser entrar no fogo, você tem que ser fogo. De outra forma, você vai se queimar. Alguma coisa assim. Então, se você quer ir a Krishna Louca com os seus sapatos, você vai ser expulso. Você tem que entrar nos termos de Goloka, pelos termos de Goloka. Você tem que se tornar consciência ou realizar que você tem que ir pelado. O Bhagavatam nos deixa pelado. E depois nos decora. E depois nos ornamenta ao mesmo tempo. Então, no contexto da ornamentação, necessita haver tirar a roupa do momento, da condição do presente. Espero que isso ajude. O que mais? Próxima pergunta é de Gunjan Sharma, e ela diz: minha pergunta está conectada com os 3 tipos de Shakti internos de Shri Krishna. Por favor, corrija meu entendimento nessa área. Minha pergunta é: Siladini Shakti personificada é Shri Radha? Sandini Shakti personificada é Shri Balaram? Então, quem é a personificação de Samvit Shakti? Obrigado. Yes,
Sim, é dito que, claramente, que Radharani é a deidade regente de Ladini, Shakti. And Baladev, of course, he E Baladeva, in Goloka and through his expansion em Goloka, e através das suas expansões como Mahamula Sankarshan, Mahasankarshan em Vaikuntha, Musankarshan em Mathura e Dwarka, Mahasankarshan em Vaikuntha, eles expandem o domínio, a geografia, as formas, o lugar, e a encarnação de Mahasankarshan, o avatar original Mahavishnu, expande o domínio da existência material. Então, por essa razão, nós podemos fazer uma conjectura filosófica que Baladeva preside sobre Sandini. Eu não sei se... Eu nunca encontrei um verso que diz isso, mas essa é a conclusão. Mas é assim que essa conclusão é chegada. Sua pergunta é sobre Samvit Shakti, que significa cognitivo, potência cognitiva de Bhagavan. E tem duas formas nas quais isso é respondido. Uma delas é que Vasudeva é a deidade que preside sobre Samvit. Vasudeva, o que significa Krishna. Mas a outra resposta é Yogamaya. Então a primeira resposta pertence a tudo fora de Vraja. A segunda pergunta, se é para ser viável, pertence somente a Vraja. O que significa que Yogamaya é muito operativa lá, externamente. Tal que a divindade de Krishna é coberta e ele não é visto como sendo, ou conhecido a ser a personalidade de Deus. Em Vaikuntha Narayana é visto como tal. Ele é conhecido como tal. Yogamaya está presente lá, mas não de uma forma prominente. Sua prominência está em Vraja, onde o fator de saber, o fator cognitivo que revela a divindade de Krishna está coberto lá. Mas essa cobertura e esse não saber causado por Yogamaya constitui o saber completo. Porque saber de alguém, conhecer alguém e amar alguém. É uma música antiga dos anos 50. Talvez no começo dos anos 60. Então, em amor, Bhakti é dito ser, em Bhagavad Gita, o rei do conhecimento. Krishna diz, no capítulo 9, eu vou te dar o mais elevado, o rei do conhecimento e o rei dos segredos. Não parece ser o rei do conhecimento. O segredo dos segredos. E o que é? Seja meu devoto, ofereça pranam para mim, fixe somente em mim. E esse é o final de todo conhecimento. Fim de todo conhecimento. Não é uma coisa complicada. Então, Bhakti é, em um sentido, um tipo de conhecimento. É uma forma de iluminação, saber. Então, o não saber, que eu amo ele, e esse amor é tão poderoso que a sua divindade está coberta por isso. Isso é um não saber que constitui a medida completa do saber.
Como eu disse antes, nós podemos olhar no Aishvarya exemplos da majestade do Aishvarya se manifestando em Vrindava. Vamos dizer, por exemplo, Krishna expande, apesar de todo a corda na vila amarrada junta, é sempre 2 dedos curta demais para amarrar ele. O que isso significa? Significa que tudo está dentro dele. Nada está fora dele. Isso é uma medida de Aishvarya. E Yashoda não pode tomar o Aishvarya de forma séria. E Krishna aceitou e permitiu ela amarrar ele simplesmente com do cabelo dela que as mulheres usam para amarrar. E esse é um exemplo. Talvez o exemplo mais prominente, mas tem outros exemplos, como levantar a colina de Govardhan, e aí está o Aishvarya. Mas nós encontramos que Krishna estavam também segurando a colina com seus próprios como se eles como pensando que ele vai precisar de ajuda. E eles perguntam para ele, pedem para ele mudar de mãos da sua mão esquerda para que eles possam massagear a mão esquerda. Então, mesmo que o Aishvarya é uma manifestação prominente, está ofuscada ou no Brahma Vimohan Viva, porque é muito poderosa, uma manifestação muito poderosa de Aishvarya. Mas talvez é a manifestação mais externa e poderosa de Vraja. Esse prema é a medida completa do Aishvarya. É muito doce, porque Krishna mostra na dança de raça, Krishna se manifesta como Narayan. E as gopis fazem reverências e dizem, você pode nos dizer de onde Krishna está? E eles estão orando o amor delas, a sua ignorância da sua divindade. Domina a manifestação externa da divindade. Tal que nós podemos dizer que esse prema é a medida completa de Aishvarya. Isso é extraordinário. Pensa sobre isso. Ele é a suprema personalidade de Deus e ele está mostrando isso de uma forma clara e não tem efeito neles. Não tem nenhum poder sobre eles para fazer eles pagarem reverências ou dar um passo para trás. Na verdade, faz Aishvarya colapsar. Manifesta um pouco e depois faz ele colapsar. Então, o amor deles, a ignorância divina deles, o qual é orquestrada por Yogamaya, é a medida completa do conhecimento. Então, nós podemos dizer que Yogamaya é a deidade presidente de Samvit, em Vraja. Ou fora de lá, Vasudeva. Vasudeva significa Krishna, mas ele Vasudev Sarvamiti. To know Vasudeva is to know everything. Conhecer saber de Vasudeva é saber tudo. Essa é a ideia. Espero que isso ajude. O que mais? Próxima pergunta é de Sajan. So, same here. Thank you so much. So, tomorrow being Gita Jayanti. Amanhã é o Gita Jayanti. Well, not so much a question, but just like looking for some of your não tanto uma pergunta, mas esperando talvez os seus comentários sobre a menção de Srila Prabhupada no seu discurso sobre Honolulu, January of 1976. É de Honolulu,
Em janeiro de 1974, um devoto pergunta a Prabhupada como que alguém pode saber se ele vai voltar à divindade nesta vida? E Srila Prabhupada diz, sim, acredita em Krishna, ele dá sua palavra. Prame Divyam. Yes, Yo Janati Tatvata. And then Prabhupada goes on to say, anyone who understands me in truth, he Prabhupada doesn't diz, accept any more material qualquer que me entende em verdade, ele não aceita nenhum corpo material. Ele vem a mim. A garantização está aí. A garantia está aí. Então tente entender Krishna. Então eu estava pensando, claro. Bom, eu quero dizer, numa nota pessoal, quando eu primeiro me juntei à missão de Prabhupada em 76, tinha um forte ímpetus escutando esse tipo de transmissão de Srila Prabhupada, esse tipo de encorajamento, mas depois, naturalmente, ao passar do tempo, a gente começou a escutar algumas coisas como, mesmo de Srila Prabhupada mesmo, que talvez a gente tenha que tomar nascimento de novo no mundo material, nos passatempos de Krishna. Então, simplesmente só mais um nascimento material no mundo material, mas depois, na verdade, você vai ter que tomar nascimento em Navadvipa primeiro, no mundo material em Vrindavan, e assim continua tudo isso. Então eu estava pensando se você tem algum particular. Então, chegou a mim desde dentro, porque no Bhagavad Gita Krishna diz, uma pessoa é composta da sua fé. Ele vai em muito detalhe com Arjuna no final do capítulo 3 e como desejo tem uma parte importante com a experiência, com a sua experiência. E mesmo se a experiência que é temporária, que é como um sonho do mundo relativo, poderia ser se seus desejos são fortes o suficientes na sua identificação, é forte o suficiente de estar com uma forma particular. Então, se uma pessoa tem um grande desejo de tomar nascimento de novo no mundo material, como, por exemplo, para ajudar seu guru, com a propagação da consciência de Krishna, isso pode acontecer, ou se alguém tem um forte desejo para deixar o mundo material, depois do presente nascimento, isso pode acontecer. Eu queria só checar com você sobre isso. Prabhupada often expressed his own Ele disse, Prabhupada sempre expressou and projected them onto us, suas próprias sensibilidades e projetou elas em nós, as he himself, mesmo incluso como ele, in his own words, em outras palavras, ele era determinado nas suas próprias palavras para ir de volta a Deus nessa vida. Ele pergunta por que não? Claro, isso não levou em consideração o fato de que ele também disse, na vida passada, eu era um doutor e eu nunca cometi nenhum pecado. Ele cita repetidamente a Bhagavad Gita, o 6º capítulo, onde Krishna diz, alguém que praticou, mas não se aperfeiçoou, mas muito perto da perfeição, toma nascimento em uma família Vaishnava e continua da onde ele parou. Então essa é a minha situação, ele disse. Ele se descreveu a si mesmo como tal. Ele estava mostrando ambas as coisas, se você olhar de forma cuidadosa. Ele tinha determinação, na sua própria estimação, mas nessa vida de ir de volta a Deus. Então por que não? Mas se você olhar com cuidado, ele também considerou que ele tinha vidas passadas anteriores de prática. Então, se você olhar para a imagem toda, então, quando a gente era jovem, eu ia dizer essas coisas, a gente tomava dessa forma e nos ajudou muito. Determinado,
para não tomar nascimento de novo e nos aplicando em prática, com isso em mente. Claro que esse é um ímpeto negativo. Ímpeto negativo tem o seu valor. O ímpeto negativo, claro, é de entrar no Krishna Lila, em um bhava particular. Mas eu diria que nos primeiros dias da missão de Prabhupada, o ímpeto de muitos devotos não era de tomar nascimento de novo. Krishna. Bless So, you. thank you. I'm blessed by all of your association, but Eu sou abençoado por toda a associação de vocês. But yeah, so again, if you look at the whole picture, then Então, se você olhar a figura toda, a imagem completa, você tem boa razão para acreditar que você poderia tomar mais do que uma vida. Algumas vezes eu já fui perguntado, você pode ir de volta a Deus em uma vida? Eu disse, em uma vida sim. A pergunta é em qual? E a resposta é aquela que você já não, que isso já não é mais uma pergunta para você. Havendo obtido Ruchi em Bhakti, você já não se preocupa com isso. Você só está se preocupando que eu possa, nascimento tras nascimento, ter oportunidade para Bhakti. Nenhum outro desejo. Nada me encanta, eu estou encantado só por Bhakti. Então Mahaprabhu ora dessa forma. Em que vida? Não, nessa vida, aí sim. Quando já não se torna um problema. Então tem várias formas de pensar sobre isso. According to your bhava, according to your sensibility, according to your desire. De acordo com o seu bhava, com a sua sensibilidade, de acordo com o seu desejo. Então, a sua preocupação consciente, Krishna diz, no momento da morte, a qual vai determinar sua preocupação. Isso, através da sua vida, isso vai determinar seu próximo nascimento. Então, pode ser qualquer número de nascimentos. Como você morre, isso determina como você viveu. E alguém disse que tem mais uma pergunta. Lord Chaitanya, a oração de Lord Chaitanya. Eu simplesmente desejo que eu consiga a associação de devotos, nascimento tras nascimento. Me envie para onde seja que você quer, mesmo que sejam planetas infernais, simplesmente me dê a associação de devotos. Bhaktivinoda orava assim, muitos devotos oravam assim. É a mesma ideia. Aqui a gente escuta no Sikshastakam, com o verso que eu citei. Melhor que eu prefiro. Bhaktivinoda disse isso. Eu prefiro me tornar uma formiga ou alguma coisa assim na associação dos devotos que um Brahma sem tal associação. Tal é o valor de Satsanga em Satava. Então, obrigado por comentar isso. O que mais? Também conectado com Gita Jayanti, Krishna Kanai estava perguntando se você pode dizer algumas palavras sobre Gita Jayanti. E quais são seus planos? Bom, meu plano é dizer a todo mundo que Krishna Kanai está organizando essa chamada do Zoom do Gita Jayanti. E eu encorajaria todo mundo a participar nisso. Pelo menos algum momento durante o dia em que o Gita está sendo recitado. Eu acho que é muito bom isso que ela faz todo ano.
E esse ano, de novo, a gente está lembrado disso, nós estamos abençoados dessa forma. Mas é um grande texto do Bhagavad Gita. Entre os textos sagrados dos hindus e dos Vaishnavas, label of Hinduism, the theistic Vedantins, o Vedanta teístico not typically held that any não particular foi book tipicamente amongst all the visto, texts was não, something that was em nenhum analogous to livro particular entre os textos sagrados, the one alguma coisa que foi análogo à Bíblia cristã, But em when um livro, a Bíblia, e tudo está lá. Mas quando os cristãos came to India, missionaries and so forth and so on, vieram para a Índia, this missionários, idea surfaced amongst então essa ideia veio à superfície we have a book too. entre os hindus. A gente também tem um livro, é chamado A Canção de Deus. Você chama a Palavra de Deus, a gente chama a Música de Deus. Esse é o Bhagavad Gita. Então é assim como historicamente, no século XVIII, XIX, o Bhagavad Gita se tornou a Bíblia do hinduísmo. Também é se referido como Gita Upanishad. Os Upanishads são pensados ser falados ou não falados, não humanos, mas emanando da respiração de Deus. Porque Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele falou Gita, e emana do seu falar, considerando isso como um Upanishad nesse sentido. E pode-se argumentar que é o melhor deles. E tem uma boa razão para pensar no Gita dessa forma. E Prabhupada, eu me refiro como Gita, a sequência sendo Bhagavatam, e esses dois eles vão juntos. Um leva ao outro. Prabhupada chamou Gita da civilização do intelecto espiritual e Bhagavatam como a civilização da alma e a oportunidade de participar nas diferentes raças apresentadas no Bhagavatam, mas sem o Gita, pelo menos os ensinamentos do Gita estão incorporados no Bhagavatam, mas o Gita, eles são extraídos e foram enfatizados de uma certa forma que se tornam muito úteis estudar o Gita antes do Bhagavatam. Então, as virtudes do Bhagavad Gita, quem pode estimar elas? Havia um vice-presidente dos Estados Unidos recentemente que fez uma declaração que sua mulher era hindu, de uma família bramânica, e ele fez uma declaração em algum tipo de, como uma declaração pública entre cristãos. Ele mesmo se converteu ao catolicismo, pelo que eu sei. Mas ele fez a declaração que ele esperava que sua mulher se converteria ao catolicismo também. Então, meu comentário foi: ele acredita na Bíblia e ele acredita na alma. Mas a Bíblia não fala nada pra gente sobre o que a alma é. Então, leitura sugerida, Bhagavad Gita. Um comentário que ele fez no Facebook. Ensine seus filhos bem. Esse foi minha declaração. Então, se você quiser olhar cuidadosamente, se a alma é muito central à espiritualidade, o qual eu acredito que é no cristianismo, então os cristãos deveriam pegar a sequência da Bíblia, que é o Bhagavad Gita. Então, o que lucra um homem se ele perde
a alma, ele ganha todo mundo, mas perde sua alma. Então tem vários argumentos, não, tem várias declarações dessa, então, que eles extraíram de Platão, de Aristóteles, de outros pensadores gregos sobre o que a alma é, e incorporaram isso no seu catolicismo, com a sua forma de cristianidade. E eu não gosto de dizer isso, mas nossa, com certeza tem uma união perdida lá, que tem que ser incorporada desde fora. Quando tudo no mundo, na palavra de Deus, a Bíblia, tem alguma coisa importante que parece que foi cortada de lá. E a gente está. E é perfeitamente. Poderíamos ajudar a isso, encorajar eles na sua própria cristandade, com a ajuda de algum conhecimento sobre o que a alma é, para que vocês não precisem ir aos gregos e mal entender o que a alma. Não entender que a alma. Mal entender que a alma é algo mental, emocional, do complexo corpo-mente, o qual é material. É um erro categórico aqui. É um grande erro, na minha opinião, na parte dos cristãos, de extrair dos gregos, dos pensadores gregos. Quando você chega a Platão, o neoplatonismo, isso se torna basicamente Vedanta. Então, bom o suficiente. Mas neoplatonismo é platonismo influenciado pela Índia. No Bhagavad Gita, nós todos somos todos hindus, todo mundo é um hindu. Alguns sabem, outros não. Então, tem uma pergunta sobre Vaishnavapati. Você poderia compartilhar algumas palavras sobre a Maratona Sankirtan que começa amanhã? Ele falou que eu direi esse verso. Que seja vitorioso. Citando Chaitanya Mahaprabhu. Por toda a terra. Eu penso que Vaishnavapati é de Shiva. E ele é muito absorto em circular livros através de todo o Chile e América Latina. Então era um costume nos dias do começo da ISKCON para ter uma maratona de Natal. Na verdade, começou espontaneamente. Eu estava lá em Los Angeles, em 3 dias antes do Natal, e se tornou muito... com muita gente nos shopping centers, onde a gente estava distribuindo livros. Então, a gente pensou em ficar mais tempo, espontaneamente, inspirado para ficar mais tempo lá. E o número de livros que a gente tinha distribuído aumentou muito nos dias anteriores, anos anteriores. Então a gente escreveu uma carta para Prabhupada. Então meu irmão espiritual era muito ocupado em organizar essa distribuição de grupo em Los Angeles, distribuição de livro em Los Angeles, em Nova Dwarka, qual era essa capital? Do que você pode chamar, bom, o lugar principal nos Estados Unidos. Ele chamava essa palavra que é o quartel-general do mundo. Então a gente escreveu para o Prabhupada e deu os números dos livros distribuídos. E eu acho que eu provavelmente distribuí mais que todo mundo, então eu fui mencionado. Então, Prabhupada escreveu de volta, ele estava muito complacido, ele disse muito complacido de discutir que isso era maravilhoso para ele, o número de livros que foi distribuído. E ele pensou que pessoas estavam agarrando eles e que nós estamos atraídos a Krishna e era um pouquinho da nossa expertise, éramos expertos. Nossa, me perdi. Falou muito rápido. Claro que a gente tinha conversações filosóficas com as pessoas, mas Prabhupada estava muito complacido com isso. Ele escreveu de volta que ele estava muito assombrado, que vocês venderam tantos livros. Ele disse Tripurari vendeu tantos livros.
Ele escreveu um asterisco e ele colocou na sua própria escrita de mão. Você deveria se assegurar de que ele está sempre lendo os livros também, não simplesmente distribuindo eles. E eu tomei isso no meu coração, me tornei conhecido como o devoto que mais lia no momento. Então, leia os livros que você distribua, e isso vai te dar inspiração para distribuí-los. Tente entender o conteúdo e quão afortunado você é para estar em contato com isso. Eles no espírito de Nityananda Prabhu, trazer essas boas marés a outros. Qual é essa canção? Anyway, yeah. What is the song of Bhakti Vinod? Qual é essa canção de Bhakti Vinod? For your faith only, he's distributing the holy name. Kodanitai, Kodanitai. Arme uma tenda somente para sua fé e distribua o santo nome. Isso nos leva ao final da nossa sessão hoje. Espero estar com vocês próxima semana e muitas semanas depois. Haribol. Shri Guru Maharaj ki jai.